Olá a todos, sejam bem-vindos em mais um encontro de estudo e reflexão aqui pela rede social do MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Que nós possamos acessar as redes sociais do MAP através do site, do YouTube, do Instagram, né? Nós possamos compartilhar esses momentos aqui com pessoas que a gente julga que possam aproveitar e que possa ser útil a cada uma delas. Nós estamos trabalhando a questão dos 12 discípulos de Jesus, dos 12 apóstolos, né? Nós estamos chamando até a série de Colégio dos 12. Então, nós trabalhamos inicialmente falando sobre essa junção dos 12 discípulos, não é? E nós iniciamos o colégio apostólico com Judas, porque nós queríamos caracterizar exatamente o ponto de ruptura, essa fragilidade do discípulo chamado Judas. Que nós possamos entender que não é para diferenciá-lo no sentido negativo, mas para mostrar que existem circunstâncias na história do povo judeu que estão muito impregnadas na cultura desses discípulos. E nós vamos continuar montando essa perspectiva cultural, né, dessa tradição desse povo, através do segundo discípulo que nós vamos estudar, que é Tomé, né? Todos conhecem São Tomé, né? Para nós espíritas, Tomé tem características muito específicas e que se aproximam muito de Judas, com uma grande diferença. Tomé não foi às vias de fato acreditando que pudesse realmente fazer um movimento político. Judas acreditava nessa possibilidade. Judas investiu na possibilidade de efetivação de uma revolução política. E Tomé não. Tomé, ao longo da sua trajetória com Cristo, desses 3 anos, ele conseguiu perceber as dificuldades de se colocar uma característica política nesse movimento. Mas ficou para a história da cristandade a dificuldade de Tomé em acreditar. Todo mundo conhece aquela expressão, aquele ditado popular, essas figuras que se formam em torno, às vezes, dessas personagens. E de Tomé só acredito vendo. Todos conhecem essa expressão, né? Eu só acredito vendo. Porque na história desse discípulo ficou marcado a incredulidade, a pouca fé. Tá? Mas nós vamos contar com mais detalhes, provavelmente em 2 episódios. Nós queremos fazer em 2 episódios a história de Tomé. O que nós vamos fazer agora é retomar alguns pontos que são importantes na história desse colégio de discípulos, nesse colégio apostólico. E a primeira coisa que nós vamos recuperar aqui nesse novo episódio é que a diferença entre discípulo e apóstolo. As pessoas ficam com dificuldade de entender. Daniel, mas tem hora que você fala discípulo, tem hora que você fala apóstolo, não é? A gente confunde. O que é? É igual, é a mesma coisa? Não são as mesmas coisas, não é a mesma coisa. Discípulo e apóstolo são coisas diferentes, mas ela pode se aplicar a uma mesma pessoa. Então, o mais importante que nós precisamos entender é que discípulo é aquele que aprende com o mestre. Existe um mestre e a gente faz o aprendizado diretamente com o mestre. Esse é o discípulo.
E apóstolo? Apóstolo é aquele que dá seguimento às lições do mestre. Então, ele divulga, ele espalha a mensagem, ele continua o exercício proposto pelo mestre. Mas ele não estudou com o mestre. Não tem a necessidade de ter estudado com o mestre. E aí começa a dificuldade. Por quê? Vou dar um exemplo. Pedro era, ao mesmo tempo, discípulo e apóstolo. Por quê? Porque Pedro aprendeu com Jesus e divulgou a mensagem sem Jesus, após Jesus. Os 12 discípulos iniciais, eles são discípulos e apóstolos de Jesus. Ah, mas Judas, ele se suicidou. Sim, mas quando Jesus mandou os discípulos de 2 em 2, eles eram discípulos e, naquele momento, apóstolos, ou seja, divulgadores, continuadores da mensagem do Cristo. Então vamos pegar outro exemplo. Se Pedro e os 12 apóstolos, né, são também discípulos, porque estudaram diretamente com Jesus, São Paulo, para nós espírita, Paulo de Tarso, ele não era discípulo. Por quê? Porque Paulo de Tarso veio após a morte do Cristo. Então, ele não pode ser um discípulo porque ele não estudou com Jesus. Ele não pertenceu ao colégio de Jesus. Ficou claro? Paulo era apóstolo, ou seja, ele divulga, ele expande, ele dissemina a mensagem aprendida com as lições do Cristo, mas ele não aprendeu diretamente com Cristo. Então, essa dificuldade é só aparente. A gente só tem que ter o cuidado para saber. Depois de Jesus faleceu na cruz. Após isto, nós só podemos chamar de apóstolos, porque não tem mais Jesus. E antes disso, nós podemos chamar de discípulos ou de apóstolos. Não faz diferença. Os 12, nós podemos chamar de discípulos ou apóstolos. Após a morte de Jesus, só podemos chamar de discípulos aqueles que participaram diretamente do colégio dos 12. Ok? Então, vencida essa primeira barreira que nós vamos repetir em todos os episódios, é importante por quê? Porque na aprendizagem tem a questão da repetição. E se a gente não repete, a gente não memoriza. E não memorizar é lição não aprendida. Então, nós precisamos, de alguma forma, gravar em nossos corações, em nossas mentes, no espírito, a lição. E essas lições gravadas em nós se tornam parte de nós. Outro exercício é fazer com que essas lições se tornem nossas ações, nossos pensamentos, a nossa vivência no dia a dia. Dito isso, eu preciso resgatar aqui a questão da história do povo judeu. Daqueles que se iniciaram lá com o primeiro patriarca, Abraão. Abraão sai de um sistema politeísta e funda, baseado na sua fé, uma nova vertente. Agora, não colocando Deus como um Deus maior, mas colocando Deus como Deus único. Esse é o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Pai, filho e neto. Esses 3 grandes patriarcas fundaram a concepção de um Deus único, de um Deus transcendente. O que é um Deus transcendente, Daniel? É um Deus que não tem a ver
com nada deste mundo. Um Deus imaterial, um Deus sem rosto, sem forma humana, porque estas eram as características dos deuses do mundo antigo. Eles acreditavam que os deuses, de alguma forma, eram uma personificação do ser humano num poder maior. Ou uma mistura de deuses animais com deuses humanos. Nós temos as esfinges, nós temos os faraós, nós temos os deuses egípcios que mostram isso. Essa confluência entre o poder natural e o poder humano, o poder animal mesclado com o poder humano. Era uma tentativa de explicar o que rodeava a humanidade. Era uma tentativa de explicar como as coisas funcionavam. Nós podemos dizer que era a ciência da época. Mas, passados tempos, com a primeira revelação iniciada com Abraão, Isaac e Jacó, nós construímos nesta cultura a ideia de um Deus único. E a ideia de que esse Deus único, ele suplantaria todas as outras nações, todas as outras culturas, todos os outros credos. E esse povo começa a fundar a sua história em lutas terríveis contra todos os povos daquela época. Nós estamos falando mais ou menos de 3.000 anos antes de Cristo. É quando a coisa se inicia. 3.500 anos antes de Cristo. Então, vocês imaginam que essa história hoje já tem aproximadamente 5.000 anos. Esse povo construiu essa história através de muitas lutas armadas. Eles tiveram que construir um reino, eles tiveram que se separar na antiguidade dos povos que estavam ali, politeístas, né? Que precisava necessariamente construir uma cultura diferente, com bases numa crença diferente. Então não era mais um Deus maior, como Deus Sol. Não existia um Deus Sol. Para os judeus, Deus único, Deus transcendente, Deus que não tem forma, amorfo. Então, nós temos um montão de detalhes na Bíblia que nos fazem entender que muita da linguagem que está ali, ou a grande linguagem que está ali, é uma metáfora. Porque se Deus não tem forma, se Deus não é deste mundo, como é que Deus fala? Deus falou com Abraão. Nós é que entendemos que Deus falou como se fosse uma fala. Mas para esse povo, Deus falou com Abraão não é pelo ouvido, não é pela voz. Falou com ele pelos sentimentos. Captou pela intuição, pela mediunidade como nós espíritas conhecemos. E nesse sentido, esse povo se tornou extremamente fortalecido na sua fé. E precisando se diferenciar dos povos da antiguidade, eles criaram um núcleo muito forte. E as suas crenças se enraizaram, de tal forma que era impossível misturar as culturas, de tão diferentes que eram. Só que essa questão sempre trouxe para eles aqueles que seriam os condutores dessa nação. Nós vamos falando dos profetas. Então, eles possuem grandes profetas. Daniel, você poderia falar o maior
o maior de todos é Moisés. Ele que compilou, ele juntou toda a história do povo hebreu, que nós agora chamamos de judeus, e ele consolidou essas ideias num código que está colocado na Bíblia. Abraão, Isaac, Jacó e todos os outros profetas, eu poderia dizer outro, Elias, Isaías, não é? Nós podemos citar muitos, Daniel, da cova dos leões, não é? Nós temos reis que ficaram famosos dessa nação, o rei Davi, nós temos o rei Salomão, até citado por Jesus, não é? Nós precisamos entender que foi construída uma nação em cima de líderes, tanto político quanto religiosos, porque para eles era uma coisa só. Moisés não trouxe só os 10 mandamentos. Moisés também trouxe um código baseado em princípios que estavam na antiguidade, como, por exemplo, o Código de Hammurabi. Moisés pega uma dessas ideias, nós conhecemos como a pena de talião, que é olho por olho, dente por dente, e transforma isso numa regra para a sociedade. Então, nesse momento, ele não está sendo um médium, ele não está colocando os 10 mandamentos, ele está criando um código civil, que para a época era um avanço. Era um avanço, Daniel. Você mata o meu filho, eu vou lá e mato o seu? É porque muitas pessoas desconhecem de como era a punição nesses tempos. Você matava o meu filho e eu ia e matava a sua família inteira. Você vinha e matava a minha família, eu ia e matava a sua tribo inteira. Existia uma desproporcionalidade das penas, ou da vingança, da justiça. Mata um, eu mato 50. Mata 10, eu mato 1000. Então, o que Moisés conseguiu consolidar nesse código que está na Bíblia é necessariamente um código para aplacar as iras, os ódios, a vingança desmedida, uma violência descomunal, desumana até. Então, as pessoas às vezes se assustam. Mas na Bíblia fala para não matarás, mas vem e fala apedreja as prostitutas ou aquelas que são traidoras, as mulheres levianas. Não é isso? Vocês se lembram de que Jesus para o apedrejamento da mulher adúltera e ele fala o quê? Atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Ele estava contrariando o que está na Bíblia. E aí nós precisamos separar. Estar na Bíblia não quer dizer que seja de Deus, ou uma mensagem direta de Deus. A mensagem direta de Deus são os 10 mandamentos. Existem partes na Bíblia que são leis, são códigos civis como os nossos. Então, nós muitas das vezes temos que separar o que é uma legislação humana do que é uma legislação divina. Os 10 mandamentos, uma legislação divina. Aí esses códigos que manda matar as mulheres adúlteras ou prostitutas, isso é uma lei civil. Esta é a diferença. E isso cria em nós o entendimento de como esse povo construiu a sua história. De um Deus único, eles possuem 10 mandamentos que vieram direto de Deus e eles têm uma organização social baseada no olho por olho, dente por dente. Uma rigidez, né? Uma dureza que é característica daquele período. Então, para se diferenciar, eles construíram uma nação. E essa nação, ela se tornou escrava de muitas maneiras.
a parte que cabe a Moisés, eles estiveram presos no Egito como escravos. E a história é da luta de Moisés contra o faraó. E ele foge do Egito, buscando a Terra Santa. Então, na história cultural desse povo, as lutas, elas são constantes. Lutas armadas, lutas bélicas, luta para instituir a sua cultura, as suas crenças, o seu posicionamento perante o mundo. O que nós vamos ver é que quando se fala de um Messias para essa cultura, ou seja, um enviado de Deus, aquele que ia instituir uma era de paz, quando fala de Messias, eles não acreditavam no Messias de amor, um Messias de paz. Eles imaginavam um guerreiro que necessariamente imporia a todos os povos o seu poder, pela luta, pela revolução. E é aqui que entra a história de Tomé. Como assim, Daniel? Tomé acreditava mesmo que só uma revolução poderia acabar com esse sistema opressor que fazia do povo judeus escravos de Roma. Eu contei no episódio passado que uma das características dessa opressão era a violência. Eu contei a história de Jochedebe, que era pai de Gesiel. Gesiel depois se transforma em Estevão. Daquele livro do Chico Xavier com Emmanuel, Paulo e Estevão. Estevão é o primeiro cristão que foi executado por Saulo, que depois convertido se transformou em Paulo. Então, Gesiel, filho de Jochedebe, ele é convertido depois ao cristianismo e se torna Estevão. Eu contei a história de Jochedebe. Jochedebe, ele estava passando na rua e é espancado 2 vezes. A história de hoje, que eu posso caracterizar essa violência, esse poderio de Roma sobre os judeus, vem de Emmanuel. No livro Há 2000 anos, nesse período, Emmanuel se chamava senador Publius Lentulus. Ele, com a esposa Lívia e a Flávia, a sua filha, que estava muito doente, programaram uma ida para a Palestina, para Jerusalém. Eles queriam ir para Jerusalém, de Jerusalém eles iriam para a Palestina, porque diziam que era um lugar de muito bem-estar, lugar tranquilo, no sentido de ter boas condições para se recuperar fisicamente. E eles programam uma transferência para essa região. Ele comprou uma casa, uma vivenda, e ele passaria um período lá. Mas aproveitaria esse período que ele ia para a Palestina e faria também questões políticas. Ele iria como senador, ele iria como administrador do império. E nessa caminhada ele já tinha deixado o barco e estava caminhando para Jerusalém. O que acontece? No caminho, um jovem, assim, tomado por ira, pela raiva mesmo, pela esse desejo de se ver livre de Roma, 18 anos, ele pega uma pedra e tampa na comitiva que estava passando. E essa pedra machuca alguém. Mas um dos soldados viu que um vulto corria e com o cavalo ele consegue pegar esse jovem.
era Saul. Saul é preso e o Emmanuel ia executá-lo naquele momento, ia cortar a cabeça dele. A esposa Lívia interfere e a coisa acalma, mas ele determina que esse jovem fosse levado às galeras. Galeras eram embarcações movidas a remo no Antigo Império. Quem entrasse preso numa galera só saía de lá morto. Ou seja, era uma escravidão que levava à morte. Então, sentenciar alguém às galeras é sentenciar a pessoa à morte. Ele determina que Saul seja levado às galeras. Ele vai para Jerusalém. 3 dias depois, André de Geórgias, pai de Saul, o procura, pedindo que ele tivesse misericórdia, que ele não punisse o filho de forma tão extrema. Mas o desenrolar da história é maravilhoso. Eu espero que vocês possam procurar no livro Há 2000 anos, de Emmanuel, com o nosso querido Chico Xavier, e entender toda a história. O rapaz vai para as galeras e o pai se torna inimigo mortal de Públio Lentulus, que hoje nós sabemos ser o Emmanuel. É lindo. O que eu quero estampar aqui é a violência. Um jovem tampa uma pedra e você vai matá-lo. Ou um jovem tampa uma pedra e você o coloca como escravo até a morte. Ou seja, você prende a pessoa para que ela morra. Esta era uma diferença que nós precisamos entender da violência daquela época do mundo atual, que é completamente diferente. Nós temos violência, mas nós temos leis que tentam impedir a violência ou tentam organizar a sociedade. Naquela época não tinha essa medida. Mas tem gente que desrespeita a lei. Uma coisa, somos nós delinquentes. Estamos desrespeitando as leis. A outra coisa é aquele que tem o poder não ter lei para controlar o seu poder. Então, um político poderia dar a condenação máxima para uma pedrada. Era desmedida a força. Era descomunal a violência. E era com isso que os judeus estavam acostumados. E aqui, na nossa história, esse povo, ele vai necessariamente passar por muitas dores que caracterizaram a personalidade tanto de Judas quanto de Tomé. E aí eu vou começar a contar a história de Tomé agora, e iniciar para que a gente no próximo episódio nós possamos finalizar o estudo dessa personalidade, porque o nosso propósito aqui não é falar somente do fator histórico, porque história mesmo, em termos de conhecimento histórico dos personagens, nós temos às vezes muito pouca informação. Nós temos muito mais informação agora através da revelação espírita, das mãos de Chico Xavier e de Divaldo Pereira Franco, que são lições belíssimas que ampliaram, através da mediunidade de Chico Xavier, o nosso entendimento da época, o nosso entendimento das circunstâncias que envolviam Jesus e seus discípulos e das personagens, no caso aí, os discípulos, como eles eram, a personalidade que tinham. Então, vamos aqui buscar no livro Luz Acima, do nosso querido Chico Xavier, com o espírito Humberto de Campos, também conhecido como Irmão X, na lição 46 do livro Luz Acima, intitulado A Revolução Cristã. É interessante o título, porque o título já dá mostras do que vai acontecer.
uma revolução. Mas como Tomé entendia revolução? Vejamos. Muitas vezes, diz Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, pela pena, pela escrita de nosso querido Chico Xavier, que ele ficou impressionado com tudo o que vinha acontecido. E várias vezes Jesus falou de um novo reino. Jesus falava de uma renovação, da qual Tomé acreditava ser política. Que Tomé sempre deu a essa fala de Jesus um aspecto político. Ele acreditava que Jesus seria o orientador supremo, como Judas. Só que iria começar de forma pacífica essa revolução e ela terminaria em sangue. Isso é o que Tomé acreditava. Ah, Daniel, mas o Judas também. Mas a grande diferença é que Judas leva à frente o projeto de fazer por Jesus o que ele julgava que Jesus não faria. Então, Judas trama com Caifás um plano de prender Jesus e protegê-lo, fazer a revolução, ou seja, tirar o Império Romano do poder. Ele, Judas, assumiria o comando do novo movimento revolucionário e a partir do momento que tudo estivesse tranquilizado, ele devolveria o poder ao Cristo. A coisa não aconteceu como Judas queria e o final da história nós sabemos, Judas se suicida. Tomé, também como Judas, acreditava numa revolução política. Assim, o Cristo é o supremo orientador, é o Messias mesmo. Só que vai começar pacífico, conversando com um aqui, conversando com... São os 12 aqui, ó, Colégio dos 12, né? Tudo bonitinho. Mas no final tem espada e tem sangue. Humberto de Campos diz que a partir dessa concepção de que existiria uma revolução sangrenta, ele começa a pescar na fala de Jesus várias palavras e que davam a ele a confirmação do que aconteceria. Ele cita aqui algumas e eu vou falar. A vontade do Todo-Poderoso, a Era Nova, anjos que lutariam em nome de Deus, uma terra diferente. Eu acho interessante e eu quero compartilhar com vocês aqui o meu sentimento. É de que muitas vezes nós queremos confirmar as nossas crenças com palavras dos outros, com pensamento dos outros. No caso aqui, Tomé não queria interpretar Jesus. Tomé queria que confirmasse em Jesus tudo que ele acreditava. Então ele acreditava numa revolução que se iniciaria pacífica e terminaria sanguinária. Então ele busca nas falas de Jesus aquilo que serve para a interpretação dele do que vai acontecer. E isso também acontece em nossas vidas. Muitas das vezes nós abrimos o Evangelho, abrimos a página de um texto bíblico, evangélico, espírita, e nós não estamos lendo o que o texto está nos dizendo. Nós estamos lendo, procurando no texto aquilo que nós queremos. Então, tudo se perde. Às vezes, as palavras são deturpadas em função da forma como que nós estamos lendo, já com uma impressão do que vai acontecer.
Então, eu brigo com uma pessoa e eu busco no texto não um esclarecimento, mas as palavras que confirmam a minha versão verdadeira do que aconteceu. Ou palavras que apoiam a minha visão da briga que aconteceu. E aí, diz aqui o nosso querido irmão X, livro Luz Acima, lição 46, a Revolução Cristã. Ele vai a Jesus e ele coloca suas impressões. Olha que interessante. Eu vou deixar Jesus responder o que eu quero ouvir. E ele diz assim: Senhor, estamos passando por uma revolução? O nosso movimento é um movimento de transformação? Tomé, como Judas, está pensando numa revolução política, administrativa, física, espada. E ele pergunta a Jesus, mas ele não diz assim. Ele só diz: Senhor, nós vamos passar por uma revolução? Senhor, nós vamos fazer uma transformação do mundo? Está subentendido o que ele queria. Ele só usou as palavras principais. E agora Jesus vem e confirma. Olha o que Humberto de Campos fala. Jesus responde a Tomé: sem dúvida, o Evangelho é portador de uma gigantesca transformação do mundo. Destina-se à redenção das massas anônimas e sofredoras. Reformará o caminho dos povos. Tomé pescou. Jesus falou gigantesca transformação do mundo. De que mundo Jesus estava falando? De que revolução Jesus estava falando? De que redenção Jesus estava falando? Jesus estava falando de redenção do corpo físico, de redenção das circunstâncias políticas, administrativas, ou ele estava falando de uma transformação espiritual, de uma transformação moral, de uma transformação dos nossos sentimentos? Tomé não estava preocupado com isso. O que ele fez? Ele pesca uma palavra aqui, ele pesca uma sentença ali, uma expressão aqui, e ele começa a montar um panorama político-administrativo para a revolução. Mas a revolução nós vamos deixar para o próximo episódio. Um grande abraço, que Jesus nos envolva, que nós possamos sempre ouvir o Cristo segundo a visão espiritual que o Cristo tinha para nós. Paz, muita paz.